Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, vamos ficar de pé, por reverência à palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, vamos ler do versículo 14 ao 17. Que o Senhor possa falar conosco esta noite. Gálatas capítulo 6, do 14 ao 17. E a palavra do Senhor diz: olha, quanto a mim, que eu jamais me glorio, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Os irmãos podem sentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa. Senhor, eu te agradeço por cada um que aqui veio, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, tu possas falar conosco poderosamente, ó Senhor. Eu te peço também pela vida do Amílcar, da Elsa, Senhor, Pai, que tu possas ser com eles, ó Pai, que tu possas estar guiando, direcionando cada passo e que a tua bênção, a tua mão esteja sobre eles em cada momento das suas vidas, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Gálatas. E antes da gente entrar aqui na mensagem, queria dar aqui um pouco um contexto sobre o que está a acontecer ali. E como todos sabem, Jesus aparece a Paulo, na estrada para Damasco, e ele faz um chamado muito pessoal. E quando a gente lê lá em Atos capítulo 9, no versículo 4 e 5, a palavra do Senhor diz: e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então Jesus, ele compara Paulo ali a um boi teimoso, porque o aguilhão ele era usado nesse sentido, de cutucar o boi para que ele reagisse. E Jesus compara ali a um boi teimoso, E quantos bois teimosos não temos aqui também? Eu já fui um grande boi teimoso também, porque muitos acham que Jesus só falou com Paulo naquele momento ali, mas o Espírito Santo já vinha a falar com Paulo. Por isso que Jesus diz aquilo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, porque o Espírito Santo já tinha incomodado na morte de Estevão, quando ele matava alguém, ou permitia, ou perseguia. Eu acredito que o Espírito Santo já estava ali: olha, Paulo, porque me persegues? Paulo, para com isso, ouve a minha palavra, ouve aquilo que eu estou a dizer. Porque senão, Jesus não tinha dito aquilo. É duro recalcitrar contra os aguilhões. Estevão também disse assim, em Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão diz: olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Quando Estevão diz isso, Paulo estava lá. O que é que Estevão está a dizer aqui? Vocês resistem, o Espírito Santo fala com vocês, incomoda vocês, mas vocês não querem ouvir. Dura cerviz, a pessoa que não se dobra, não se humilha. Você sabe o que é a cerviz, não é? Não é capaz de se rebaixar, não é capaz de admitir o erro, incircunciso de coração, não quer entender, não quer compreender, de ouvidos que estão fechados para a verdade, E resistido ao Espírito Santo. E essa resistência ao Espírito Santo é uma coisa que muitos de nós fazemos. Porque naquele momento ali, foi só o culminar de uma grande investida que eu acredito que o Espírito Santo já tinha tido sobre Paulo. Mas aí, eu acredito no caso de Paulo, Deus teve que tomar uma atitude diferente aí. Deus teve que tomar uma atitude diferente.
porque ele estava a resistir muito. Então o próprio Jesus vem e se revela a ele. Irmãos, há pessoas que estão à espera disso para se converterem. Há pessoas que o Espírito Santo cutuca, o Espírito Santo vai lá e diz: não faças isso, não faças aquilo, e a pessoa simplesmente não admite, não ouve, não se dobra, não quer saber. Estão à espera, às vezes, que o próprio Jesus deixe a terra num feixe de luz e que os segue durante 3 dias. E se for preciso, Deus faz isso. Eu acredito que se for preciso, Deus ainda faz isso. Então Jesus dá uma ordem para Paulo, ele chama ele, dá uma ordem, diz: olha, vai para Damasco, espera lá. Difícil essa ordem, né? Espera. Ninguém gosta de esperar, né? A gente quer as coisas no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. Mas Jesus diz: olha, vai para Damasco, espera. E então Jesus chama um discípulo chamado Ananias, que diz: olha, vai lá para a rua chamada direita, na casa de Judas, está lá um homem orando, né? E ele estava orando, à espera de uma revelação do Senhor, algo mais do Senhor. E Ananias vai ao encontro, ora, os seus olhos se abrem e começa imediatamente a pregar Paulo. Porém ele não é aceito. Ele não é aceito. Tentam matá-lo e ele retira-se e fica 3 anos isolado na Arábia, assim como os discípulos tiveram a oportunidade de ter 3 anos com Jesus. Paulo teve 3 anos com Jesus, de uma maneira diferente, mas também teve isolado na Arábia. Até que ele volta, depois dele desconstruir tudo o que ele sabia, tudo aquilo que ele achava que era certo. Ele volta para Jerusalém, né? Fica 15 dias com Pedro, mas a coisa parece que ainda não está muito bem. E aí ele volta outra vez para a sua terra, para estar mais 10 anos à espera. E somente 14 anos depois da sua conversão, ele é chamado por Barnabé para ir a Antioquia. E a palavra do Senhor diz que eles ficam durante todo um ano em Antioquia, pregando a palavra do Senhor. E que ali, em Antioquia, os discípulos são chamados pela primeira vez cristãos. Depois de Paulo e Barnabé estarem ali um ano ensinando aquele povo, ensinando aquelas pessoas o caminho do Senhor. Paulo sai então na sua primeira viagem missionária, onde ele vai precisamente para a região da Galáxia, onde é hoje a Turquia. Passa por várias cidades, só que atrás de Paulo estava sempre alguém fazendo confusão, né? E atrás de Paulo estavam os judeus, né? Enganando o povo, porque para um judeu, para ser cristão, tinha que ser primeiro judeu, não tinha como ser de cara cristão. Você primeiro tinha que ser judeu, praticar a lei, depois daí você podia seguir Cristo. E isso deu um problema tão grande que Paulo e Barnabé eles voltam para Jerusalém para debater isso. Está lá em Atos 15, nós temos o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião da igreja para debater esses assuntos. E depois dessas decisões que foram tomadas aí, Paulo então volta, faz a sua segunda viagem missionária, já com essas indicações, para mostrar a esse povo aquilo que ele escreve aqui nesta carta. E o que ele escreve aqui nesta carta, que é uma carta muito dura e muito crítica, que tem como principal lema a liberdade cristã. A liberdade cristã. Isso às vezes é difícil de entender, essa questão da liberdade cristã. Porque os cristãos às vezes até são vistos como aqueles que não têm muita liberdade. Aqueles que têm que cumprir uma série de regras e leis e preceitos. E muitos de nós hoje não entendemos essa liberdade, porque na realidade nós não entendemos o Evangelho. Por culpa, às vezes, de muitos líderes e pastores que ensinam um Evangelho que na realidade não é um Evangelho, né? Um Evangelho muito floreado, muito bonitinho, um Evangelho muito ritualista, onde fazemos muitas coisas, onde temos muito ativismo religioso. É festa, é evento, é isso, é aquilo. Como já era costume nos tempos de Paulo também. Se tinha um povo que tinha festa e que tinha rituais, era o povo judeu. E muitos de nós ainda vivemos agarrados a essa religiosidade, né?
Vivemos agarrados a esses rituais, esse ativismo, essa ânsia de praticar alguma coisa para sermos aceitos perante Deus, para sermos mais justificados, para sermos mais santos. E muitos nos orgulhamos, né, de muitas coisas que fazemos. Aí Paulo diz assim, olha, eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto orgulho nós temos hoje no mundo cristão. Hoje em dia, muitas pessoas falam orgulhosamente dos seus feitos. Muitos líderes falam orgulhosamente dos meus. Eu podia chegar aqui agora e dar um testemunho de 40 minutos daquilo que Deus tem feito ali na França. Mas eu prefiro me orgulhar somente na cruz de Cristo. Porque uma coisa que eu decidi quando eu fui para a França foi exatamente aquilo que Paulo fez em retirar-se 3 anos para a Arábia. Foi assim, olha, eu não sei nada. Eu nunca fui pastor na vida. Eu nunca dirigi igreja. Eu não sei nada. Deus, a obra é tua. A igreja é tua, não é minha. Por isso eu me esvazio de tudo aquilo que eu sei. E eu me orgulho unicamente na cruz de Cristo. Muitos hoje falam assim, eu ganhei tantas almas, eu fiz tanta coisa, eu ministrei, eu preguei, eu fiz... Exatamente como os fariseus faziam. Os fariseus também tinham essa maneira de pensar. Né? Quando a gente lê lá, Lucas capítulo 18, Jesus contou esta parábola, capítulo 18, versículo 9. 2 homens, 9 a 10, 2 homens foram ao templo orar, um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficava em pé e de si mesmo, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Então muitos de nós estamos assim como esse homem, nos orgulhando daquilo que nós fazemos para a igreja ou para Deus, como se isso fosse nos fazer ser mais justificado ou menos justificado, mais santo ou menos santo. Muitos de nós estamos como esse fariseu, muito orgulhosos da nossa santidade. Porque nós temos esse sentimento de autojustiça que é bom, né? É bom a gente fazer uma velhinha atravessar a rua. Porque quando a gente faz isso, a gente fica assim, já fiz a boa ação do dia. Deus já vai me aceitar. Deus já fica contente comigo porque eu fiz isso. Nos orgulhamos muito da nossa santidade. Mas Isaías 64, versículo 6 diz, olha, todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Irmãos, tem uma coisa que te faz ser aceito por Deus, é o sangue de Cristo. Não é mais nada. É o sangue de Cristo. E é nele e nisso que nós temos que nos orgulhar. Nós gostamos muito deste sentimento de autojustiça, porque eu dou o dízimo, porque eu venho à igreja, porque eu oro, porque eu faço. Amém, faça tudo isso, mas faça com a motivação certa. Porque isso tudo, sem Cristo, é zero. É zero. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20, diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes, olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrais porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A nossa alegria é a nossa salvação. E o nosso orgulho é a cruz de Cristo. E se a nossa pregação e se a nossa palavra fugir disso, não é evangelho.
Não é evangelho. Mas eu não consigo ser alegre, eu não consigo ter paz. Talvez você está com o foco errado. Você não está com foco na sua salvação, nem na cruz de Cristo. Porque quando a gente tem foco na minha salvação, quando eu tenho foco na minha salvação e na cruz de Cristo, daquilo que Ele fez por mim, não tem como você não ter paz e alegria. Então, se você não tem essa alegria por alguma razão, está na hora de rever os seus conceitos. E está na hora de ver o que é que você pensa do Evangelho. O que é isso para si? O que é isso para mim? Porque muitos de nós não estamos vivendo Cristo. Nós estamos vivendo o mundo. Mas de vez em quando vimos à igreja. 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Mas não é isso que a gente vive. Isso é só uma parte da nossa semana. Mas isso não é a nossa vida. Salmo 51, verso 7 até o 15, diz assim, olha, tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que me tenha esmagado e quebrantado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados, apaga as minhas maldades, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Então, se a pessoa não é feliz, só tem uma razão, é porque ela não entendeu a salvação que ela tem. Me desculpa, eu não sou feliz, irmão, é que você não entendeu então. Você vem na igreja há muitos anos, você faz atos religiosos, mas você não entendeu. Porque a salvação e o sangue de Cristo é suficiente para te dar toda a alegria. Mas como nós temos outras coisas na nossa vida que abafam isso, nós não conseguimos ser felizes. E não conseguimos ter paz. Não tem como, quando você entende quem é o vosso pai. Você já pensou quem é o seu pai? Porque talvez você pense assim, se o Bill Gates fosse o meu pai, eu era um cara bem contente. Ou talvez se eu pense, se o Elon Musk fosse o meu pai, os meus problemas acabavam. Ou se o meu pai fosse o Steve Jobs, eu hoje nem estava aqui. Mas o seu pai é maior do que todos esses. E será que nós não entendemos isso e não vivemos de acordo com isso? E é só por isso que você não é feliz. E eu já podia acabar a pregação aqui. Porque se você não é feliz, se você não é realizado, é porque você não entendeu quem é o seu pai. Porque você não entendeu o que é que você é em Cristo. O mundo, ele te dá um prazer momentâneo. O mundo, ele nos oferece alguns prazeres. Isso é uma realidade. Mas só o Senhor te dá uma alegria plena. João capítulo 14, versículo 27 diz assim, olha, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, mas eu não vos dou como o mundo dá. Não fiquem chateados, não fiquem aborrecidos. Eu não dou como o mundo dá. A minha paz é plena, é completa. O mundo, ele te dá frações de paz, mas a paz que tu tens no mundo, tu não consegues sustentar. Tu podes achar que no mundo vais encontrar alguma paz, alguma felicidade, mas tu não consegues sustentar essa paz que o mundo te dá. Muito simples. Por exemplo, você compra um carrinho novo. Você tem alguma paz ali, né? Na hora que você sai do stand com o carro novo, maravilha. Ali a paz e a alegria, a plenitude. Bate a primeira vez. Acabou o carro. Você já quer vender. Aquele risquinho ali já estragou tudo, já não fica com tanta vontade de limpar. Aí bate a segunda vez e você ainda pode ficar mais ou menos chateado. A partir daí, você vai estar batendo a toda hora, você não está nem para o carro já. Só quer comprar outro. Você não consegue sustentar isso. Não consegue sustentar isso. Mas para as senhoras também tem. Você compra, vai lá na Louis Vuitton. Você compra uma mala, um vestido. Você compra aquele vestido bonito. Você vem quase flutuando assim.
Entra na igreja, não é andando, é flutuando. Mas você tem aquela paz ali. É uma paz até meio maligna, né? Mas você tem uma paz. Só que o que é que acontece com aquela paz? Aquela paz acaba naquele culto. Porque no outro culto você já usou ele. Já usou, acabou. Acabou, não tem mais paz. Você vai ter que ir comprar o outro lá. Então não tem como, você não consegue sustentar essa paz. Essa paz que o mundo te oferece, que é nesses momentos, você não consegue sustentar isso. Irmãos, você está num trabalho, você ganha 1.000 euros. Alguém ganha 1.000 euros aqui, você fica todo contente. Agora você fica a pensar assim, ixi, se eu ganhasse 1.500 para a minha vida ia ser uma maravilha. Eu deixava ter problemas. Mas qualquer dia, porque Deus ele abençoa aqueles que são fiéis, e qualquer dia você vai ganhar 1.500. Mas no primeiro mês de salário, aquilo é até bom, no segundo também. Mas no terceiro você pensa assim, se eu ganhasse 1.750, a coisa ficava ainda melhor ainda. Aí Deus te abençoa, porque Deus ele abençoa. E você vai ganhar 2.000. Está tudo bem, mas passado um tempo você vai pensar do mesmo jeito. Se eu ganhasse 2.250, a coisa era melhor ainda. Você não consegue sustentar a paz que o mundo te dá. Você não consegue. O mundo te dá uma vida de aparência, uma busca interminável por mais dinheiro, por uma casa melhor, por um carro melhor. Irmãos, quando eu comprei a minha casa aqui, eu falava para mim que eu nunca mais ia precisar comprar nada. Eu pensava, não, eu comprei casa, espetáculo, casa boa, eu gosto da casa. Acabou os meus objetivos. Acabou no primeiro mês. No segundo mês eu olhei assim, pô, mas essa casa não tem uma varanda na sala, pá. Eu quero assar uma carne, eu não consigo. Aí eu já fiquei naquela ânsia, não, nós temos que comprar uma moradia. Nem condição tinha, nem de pagar essa, eu já queria comprar uma moradia. Você tem que comprar uma moradia, Aí ficava vendo no LX, no imóvel virtual. Para quê? E aquela coisa, mais. Você não consegue sustentar a paz que o mundo te dá. Quantos bilionários que acabam numa banheira suicidados? Quantos? Pessoas de sucesso, aparentemente, que acabam numa banheira suicidados, com uma overdose, qualquer coisa. Nós não conseguimos sustentar. O mundo, ele te quer dar uma vida de aparência, uma máscara, e nós queremos sustentar algo que não somos nós. E isso faz lembrar um pouco quando foi a questão do Covid. Né? Com todo o respeito, porque eu sei que foi um problema sério, né? E não quero de maneira nenhuma desprezar o que aconteceu. Houve pessoas que sofreram, houve pessoas que morreram, houve famílias que ficaram enlutadas, mas quando começou o Covid ninguém queria pôr máscara. Alguém queria andar com máscara? Ninguém queria pôr máscara. É uma chatice ter que usar com máscara. Quando foi para tirar, ninguém quis tirar, porque a pessoa se habituou com a máscara. Aí já criticava quem queria tirar a máscara. O povo já criticava. Não, você está sem máscara, não pode, sei o quê. Quando nós pomos uma máscara na nossa vida, fingir ser aquilo que nós não somos, nós nos habituamos àquilo. E quando é para tirar, você não consegue. Mas Jesus, ele te chama para tirar esta máscara. Tira essa máscara que o mundo te obriga a pôr. O Senhor te chama para ser liberto. E essa carta aos Gálatas é uma carta da liberdade. Uma vida sem prisões, uma vida sem máscara, onde não é preciso fingir ser algo que você não é. Na realidade, o que importa mesmo é que nós admitirmos aquilo que nós somos. Isso é que importa. Você não precisa fingir ser santo para estar aqui. Não precisa. Nós temos algumas ideias erradas em relação à igreja. Não, quando eu deixar isso, eu vou. Quando eu ficar uma pessoa melhor, eu vou. Não, venha, esteja, faça. E o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. Irmãos, o ladrão da cruz, ele teve uma atitude que tocou Jesus. E não foi a atitude. Não foi por ele ter dito assim, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não foi isso. Não foi aí que Deus se moveu, que Jesus se moveu. Jesus se moveu quando ele disse assim, olha, cala-te, porque nós estamos aqui, mas nós somos culpados. Mas esse nada fez.
foi quando ele admitiu o seu pecado, o que é que ele era, aquilo que ele tinha feito. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que admitir perante Deus o que é que nós somos e buscar ser pessoas melhores, nos libertarmos dessa máscara de religiosidade. E tem tanta gente aqui, às vezes, que até prega, que até faz alguma coisa, mas na igreja é um santo, em casa é um satanás, e só a misericórdia. Seja livre disso. A igreja, ela vai te abraçar do mesmo jeito. O pastor, ele vai cuidar de ti do mesmo jeito. Ele vai ter até mais amor por ti, porque a gente, às vezes, aqueles são mais difíceis. Eu, pelo menos, falo por mim. Os mais difíceis, eu acho que eu mais chego perto. E as pessoas dizem assim: não, larga essa da mão. Essa aí dá trabalho, não deixa nem que ela... Mas eu vou lá e chamo para ir lá em casa comer. E quando os que me dão trabalho lá na igreja é aqueles que eu chamo para ir comer. O povo já fica meio desconfiado. Quando eu falo assim: ó, irmão, vamos almoçar lá em casa, aí o povo já fica assim: o que é que eu fiz? Mas não, porque, irmãos, acredita nisso. Sê tu próprio. Não alimentes uma imagem que não é tua, porque tu podes enganar o pastor, tu podes enganar a igreja, mas Jesus tu não consegues enganar. Nós temos que reconhecer, nos limpar e nos esvaziar de nós. Quando João olha o trono, lá em Apocalipse 5, ele vê o leão. Só que depois do leão, já não era o leão, já era um cordeiro. E um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Irmãos, Deus, que é Deus, Jesus, que se humilhou. Quando a gente lê lá em Filipenses capítulo 2, se não estou em erro, versículo 5, quando ele diz assim: olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, achado em forma de homem, se fez servo, e sendo servo foi obediente até à morte, e morte de cruz. Está mais um aí, agora esqueci o resto. E por isso Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, Jesus, ele fez isso por ti, e tu não és capaz de fazer isso por ele. Dobrar essa cerviz tua, nossa, minha, deixar essa máscara e assumir aquilo que eu realmente sou. E começar uma vida a partir daí. Uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo. Pode ser loucura, mas nós pregamos um Jesus que se entregou por nós. Um Deus que se humilhou por nós. E nós não somos capazes de nos humilhar por Ele. Aceitar o que Ele fez por nós não é suficiente para ti? Será que aquilo que Ele fez por nós não é suficiente para nós? Para muitos de nós não é, porque o nosso orgulho quer mais. Eu quero mais, eu quero estatuto, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou alguma coisa. Irmãos, a sua justiça, a minha justiça, é como o trapo de imundícia. E a palavra do Senhor continua no texto que a gente leu, Gálatas, capítulo 6, versículo 15. E a palavra do Senhor diz assim: não faz diferença se um homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Deus não te chamou para seres uma pessoa religiosa. Deus não te chamou para vir à igreja. Deus não te chamou para vir dar o teu dízimo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para seres uma pessoa nova, para seres uma nova criatura, para mudares a tua mente, para deixar a carnalidade e viver em espírito. Gálatas capítulo 5 diz, versículo 18: porém se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas.
São elas imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas ciumeiras, excesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade e fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que permanecem, que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza delas e, junto com todas as paixões e desejos da sua natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. É fácil ver quem é guiado pelo Espírito, quem é guiado pela carne. Basta observar a vida da pessoa. Irmão, você consegue fingir durante algum tempo. Eu aprendi isso, não foi na igreja até. Eu lidei com muita gente. Às vezes, Deus me deu a possibilidade, ainda que eu tenha muito pouco tempo de pastorear uma igreja. Eu tive 21 anos a lidar com pessoas. Não é a mesma coisa, mas é parecido. E o que eu já aprendi é que a pessoa não consegue fingir toda a vida. Tu podes fingir aquilo que tu não és durante algum tempo, mas não é para sempre. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas se revelam. E é fácil. Agora, nós temos que olhar em nós e ver se esses frutos aqui se estão na nossa vida. Porque a gente vê 3 tipos de frutos aqui: amor, alegria e paz, que é para nós; paciência, delicadeza e bondade, que é um fruto que se manifesta no nosso relacionamento com o próximo; e fidelidade, humildade e domínio próprio, que é o fruto que se manifesta no nosso relacionamento com Deus. Então observe a sua vida. Talvez você não tenha bem a certeza. Observe se na tua vida isso é uma realidade. E o texto diz, Gálatas capítulo 6, 16: e para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e misericórdia seja com eles e com todo o povo de Deus. Que regra é essa? Que regra é essa? A regra da liberdade. A liberdade de uma religiosidade morta, onde eu venho à igreja por vir, porque é fácil vir à igreja, principalmente quem é imigrante. Porquê? Eu posso falar porque agora eu sou um imigrante. Então, eu tenho essa experiência agora, deixem-me passar. Então, quando a gente está na igreja, a gente é como se estivesse num pedacinho do nosso país. E a gente vai à igreja ao domingo, e naquele momento que nós estamos na igreja, é como se estivéssemos lá no Brasil, ou como se estivesse aqui em Portugal. Então é fácil ir, mas muitos vêm por isso, única e exclusivamente por isso. Uma religiosidade morta. Não é você carregar a Bíblia no seu telefone ou debaixo do braço. Não é isso. É carregar no seu coração. É vivê-la. É viver a palavra. Não é? Eu tenho dificuldade, muita dificuldade em decorar textos. E eu não decoro textos. Eu admiro quem faça. Mas eu nunca nem tentei decorar textos bíblicos. Porque eu penso assim, é importante que eu viva aquilo, não que eu decore. Há tantas pessoas que conhecem a Bíblia de trás para a frente, mas isso não tem impacto nenhum na sua vida. Pessoas que fazem 1001 coisas, mas isso não tem impacto nenhum na sua vida. Agora, quando eu escrevo a palavra do Senhor no meu coração, como diz lá em Provérbios capítulo 7, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Isso sim. Isso é deixar uma religiosidade morta e passar por uma vida nova. Não é a sua roupa, não é o vestido que nós falámos há pouco, comprido, o coque, o cabelo. Não é isso que te faz cristã. Mas são as tuas vestes espirituais. Isso sim te faz um verdadeiro cristão. Joel, capítulo 2, versículo 12, diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e arrepende-se do mal. Os judeus tinham um hábito, né? Quando, talvez os irmãos já leram isso, quando acontecia alguma coisa assim muito grave, eles rasgavam as suas vestes em sinal de desespero, de humilhação perante o Senhor, vestiam roupa de pano de saco. Isso é tudo aparência. Tem uma irmã lá da igreja, onde a gente, em França, que teve uma semana vestida com pano de saco. Uma semana vestida com pano de saco. Eu pergunto, para que isso? O que é isso? Estamos a voltar aonde? Não é uma coisa aparente, é algo lá dentro. Não é a tua roupa, a tua aparência, é aquilo que tu és lá dentro onde Deus vê, onde Deus te conhece. Não é ser cristão dentro das quatro paredes, é ser cristão lá fora. Mateus 5,13 diz, olha, vocês são sal para a humanidade, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, não serve para nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas. Irmãos, cada um aqui possa fazer esse pensamento assim, olha, quem que eu consigo influenciar? Quem que eu tenho influenciado? Pensa assim, cada um de nós aqui, porque aqui todos se consideram cristão. Há aqui alguém que não é cristão? Todos são cristãos. Então, se todos são cristãos, você pense, quantas pessoas você consegue influenciar no seu dia a dia? Se a sua resposta para si mesmo for nenhuma, o que a palavra diz é que tu não serves para nada. É duro, mas é a realidade. Se eu com a minha vida, como cristãos, eu não consigo influenciar ninguém, então a palavra do Senhor diz que eu não sirvo para nada. Porque o sal diz que se ele não tiver sabor, ele serve para ser jogado no chão. Nós como cristãos temos essa tarefa, essa missão, essa obrigação de influenciar o ambiente onde nós estamos. Você pode estar aqui e dar 40 aleluia, 50 glória a Deus, falar a língua estranha, rodopiar, saltear, voar, escalar o teto. Se for lá para fora, se não conseguir influenciar ninguém, você não serve para nada. Você não tem nenhum valor. Você serve para ser jogado para o lixo, para o chão. Mas muitos de nós estamos agarrados e prisioneiros a essa religiosidade de quatro paredes. Não são os rituais, não é aquilo que você faz, é aquilo que você vive. Nós podemos enganar o homem, porém Deus vê a intenção do coração. Pense, qual é o material que você está a utilizar para construir a sua vida cristã? Que é isso, pastor? Se você ler lá 1 Coríntios capítulo 3, está lá. Cada um constrói a sua casa, o seu edifício, né? Em cima de um fundamento que é Cristo. Só que há uns que constroem com palha, com feno e com madeira. E há outros que constroem com prata, ouro e pedras preciosas. E a palavra do Senhor diz que um dia essa casa que nós construímos, a nossa vida espiritual, ela será provada pelo fogo. E se for palha, feno e madeira, vocês já sabem o que é que vai acontecer. Agora, se for ouro, prata e pedras preciosas, vai permanecer. Qual que é o material que nós estamos a utilizar para a nossa vida cristã? E é curioso a gente ver que palha, madeira e feno é fácil de encontrar. Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos, não é? Os preguiçosos usavam que material? E o outro preguiçoso a seguir? Madeira. E a casa prevaleceu? Não. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Agora, palha e madeira e feno é muito fácil. A gente vai ali no mato, pega muito rapidamente. Agora, prata, ouro e pedras preciosas, você tem que cavar, você tem que buscar, você tem que se esforçar. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que você vai edificar a sua casa. Porque da maneira que você vai edificar, um dia você estará diante de Deus. E Deus, Ele vê, mas eu preguei, mas eu fiz, mas eu aconteci. Qual foi a sua intenção nisso tudo? Foi aparecer? Foi
mostrar aquela imagem que você queria que os outros vissem em si? Ou foi verdadeiramente o amor genuíno pela obra? Por que é que você deposita aqui o seu dízimo? Porque você acha que pondo o seu dízimo, Deus vai te abençoar? Isso é uma verdade, sim, também. Mas vamos ver com que intenção que você o faz. Você põe porque, não, eu gosto que o pastor veja que eu vou com o envelope lá, aí ele vai ver que eu sou bonitinho. Irmãos, o pastor nem sabe quem dizima, quem não dizima. Nem quer saber isso. Mas isso é bênção para a sua vida, mas faça-o da maneira correta. Faça-o da maneira correta, com amor, com dedicação, pela obra de Deus. Deus vê a intensidade e a intencionalidade e o sentimento. E nós não precisamos, na realidade, nós não precisamos de fazer nada para Deus. Nós não precisamos fazer nada para Deus. Nós temos que fazer tudo com Deus. E essa é a grande diferença. Muitos de nós estamos muito ansiosos para fazer coisas para Deus, mas Deus às vezes não está nisso. Deus às vezes não está naquilo que tu estás a fazer, porque não estás a chamar Ele para fazer. Irmãos, às vezes, eu quando cheguei lá em França, com todo o respeito por tudo aquilo que foi feito nos 11 anos anteriores a mim, havia muitas coisas que me incomodavam e coisas que eu via que tinham que ser mudadas. Não porque agora a igreja é melhor, não, porque agora é um novo tempo para a igreja lá. É só por isso. E havia coisas que o Espírito Santo me dizia que as coisas tinham que ser mudadas. Só que o que é que eu fazia? Esperava, orava. E eu queria ter a certeza absoluta que não era nada meu, que não era nada que eu estava a ver, que não era nada para mostrar. Eu queria ter a certeza, Deus, eu preciso fazer isso e aquilo, mas eu preciso que tu me digas quando fazer, onde fazer, com quem fazer. Isso é fazer as coisas com Deus e não para Deus. E às vezes a pessoa pode pensar assim, não, mas o pastor demora tempo para tomar uma decisão. É melhor. Mais vale demorar tempo do que fazer a coisa errada. Porque o maior desafio do pastor, uma vez perguntaram a um pastor muito conhecido qual era o maior desafio, se era mulher, se era dinheiro, se era isso, se era aquilo. Ele falou assim, olha, o maior desafio é eu falar e dizer aquilo que eu quero e não ser guiado pelo Espírito Santo. E esse é o maior desafio, a gente achar que a obra é nossa e que eu quero fazer as coisas da minha maneira. E isso não pode ser, a obra é do Senhor. É o Senhor que tira, é o Senhor que põe. E nós temos que buscar nele essa direção. E isso é fazer com Ele. Então nós temos que viver essa vida de liberdade, dessa religiosidade morta, desta escravidão de pecado, né? Desse jugo das exigências deste mundo, né? Liberdade para uma nova vida em Cristo. Essa liberdade de poder ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus através de Cristo. Quantos aqui consideram que têm um relacionamento pessoal e íntimo com Deus? Poucos? Quantos consideram assim, eu tenho um relacionamento pessoal e íntimo com Deus? Muitos não têm a certeza. Muitos não têm a certeza. Isso é triste. Porque Jesus, Ele te salvou para tu teres um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Mas quando alguém nos pergunta aí, quantos aqui têm a certeza que têm um relacionamento pessoal e íntimo com Deus? As pessoas ficam meio assim, não sei se eu levanto a minha mão, porque não têm a certeza. Mas Jesus, Ele só te salvou para isso, para ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Deus, Ele rasgou o véu, mas tu tens que passar por Ele. Tu tens que passar por Ele. E o tabernáculo, ou o templo, tinha o átrio, o lugar santo dos santos, né? Assim como o homem tem corpo, alma e espírito, assim como Deus também é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando a gente estava no átrio, tinha o altar do sacrifício, tinha a pia da purificação. Quando a gente entrava no templo, tinha os pães à direita, o candelabro à esquerda, ao fundo o incenso, o altar de incenso, e depois tinha a arca do Senhor, do outro lado do véu. E a arca do Senhor era a presença do próprio Deus. Dentro da arca também tinha alguns objetos lá, né?
Mas para chegar a esse ponto onde estava a arca do Senhor, era uma vez por ano que o sacerdote podia entrar lá no dia da expiação. Mas antes dele entrar lá, ele tinha que matar um bode, um animal. E só aí é que ele podia entrar na presença do Senhor. Quando Cristo morre na cruz, e ele diz assim, está consumado, ele bebe ali o quarto cálice, né? O cálice da consumação. A palavra diz que o véu se abriu. E o véu se abriu dizendo que assim, olha, já não é preciso mais sacrifício, já não é preciso mais rituais, já não é preciso, agora está aberto, agora é pelo sangue de Cristo. Aí Deus diz assim, olha, eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. E a gente pensa assim, mas Davi não tinha tabernáculo, porque quem tinha tabernáculo era Moisés. Mas Davi fez um tabernáculo ao Senhor. E o tabernáculo de Davi, porque é restaurado o tabernáculo de Davi e não o de Moisés? Porque Davi, o amor dele e a vontade de Davi estar na presença de Deus era tão grande, que ele constrói um tabernáculo com uma tenda aberta, em que todas as pessoas podiam chegar à presença do Senhor. E ele tinha louvor 24 horas por dia, e não é só isso, ele dava comida para que as pessoas pudessem estar ali a adorá-lo continuamente. Irmãos, não sei se você entendeu, mas agora você tem acesso à presença do Senhor. Você tem acesso a esse tabernáculo, essa presença. Não há mais uma barreira, não há mais um véu, não há mais um ritual. Você não precisa do pastor para chegar à presença do Senhor. Você não precisa, o pastor é um homem de Deus que está aqui para te ensinar a palavra do Senhor. Mas ele não é o teu guru, ele não é o teu feiticeiro, ele não é o teu pai de santo. Porque as pessoas às vezes vêm para a igreja, mas ainda acham que o pastor é um feiticeiro, é um pai de santo, é um guru. Ai pastor, eu preciso disso, faz um trabalho aí para mim. Eu preciso que Deus abra uma porta de emprego, faz um trabalho aí para mim, ora aí para mim. Então o pastor não é isso, o pastor, ele te ensina que já não há nenhuma barreira. É pelo sangue de Cristo. Jesus, ele abriu o caminho para nós. Não são os rituais, não é a religiosidade, não. Ele diz assim, olha, em Hebreus 10, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza de fé, coração purificado da má consciência e corpo lavado com água limpa, e retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. Jesus, ele está à porta, e ele está lá na tua vida e está a bater à porta e quer entrar, como está lá em Apocalipse 3:20. E ele está a bater, ele está assim, ó. E nós, que estamos muitas vezes incircuncisos de coração e de ouvidos, com uma dura cerviz, resistimos a esse batimento. Mas Jesus, ele quer entrar na tua vida. Jesus, ele quer verdadeiramente ter impacto na tua vida. E nós às vezes estamos aqui há anos e anos e não entendemos uma coisa simples como essa. Jesus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Jesus todos os dias, Deus todos os dias, vinha falar com Adão na viração do dia. Todos os dias. Ele quer restaurar isso. Você todos os dias fala com Jesus? Houve alguém que disse assim, Jesus está morto. E o avô te respondeu, não está. Porque eu falei com ele esta manhã. Você falou com Deus essa manhã? Essa manhã você dobrou seu joelho e falou com Deus? Apresentou a Deus o seu dia, os seus propósitos, aquilo que você deseja para a sua vida? Porque deixa-me dizer uma coisa, se você não o fez, você está a dizer assim, não te metas na minha vida. Isso é o que você diz para Deus quando não ora. Não te metas na minha vida, deixa eu fazer do meu jeito. E Jesus, ele vai te respeitar. Ele vai respeitar essa opinião sua. Só que ele está lá, batendo. Porque ele quer ter um relacionamento real, verdadeiro contigo. Sem barreiras, sem fingimentos, sem prisões. Lucas capítulo 15, 21 e 22 diz: Filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho.
E o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, uma nova posição diante de Deus. Você que era culpado agora é justificado. Põe um anel no dedo dele, uma aliança com Deus, uma vida eterna, uma vida plena, uma vida eterna que já começa hoje, que já começou no momento em que você aceitou a Cristo. E umas sandálias para os seus pés, um novo caminho, uma nova caminhada. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Quais são as marcas que mostram que você é escravo de Jesus? Numa altura em que nós estamos muito preocupados com a marca da besta, com o microchip, será que a vacina... Irmãos, não vamos entrar por aí, mas alguém vai te marcar. Alguém vai te marcar. Isso aí você pode ter a certeza. A questão é, quem que tu queres que te marque? A besta ou o Espírito Santo? Essa é que é a questão que nós temos que nos perguntar a nós próprios. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Por isso, se tu não queres que o Espírito Santo te sele, outro alguém vai te selar, outro alguém vai te marcar. Então que a gente possa verdadeiramente assumir isso. E este selo é uma garantia, e com este selo Deus diz assim: este é meu, este ninguém toca, é meu. E ele diz assim: olha, este aqui eu tenho um propósito na vida dele. E ele diz assim: este aqui eu tenho uma história que eu estou a trabalhar na vida dele. Este aqui um dia eu venho buscar para estar comigo. Este aqui eu resgatei. Seja livre para viver uma nova vida em Cristo. Uma vida onde eu não tenho que fingir ser alguém que eu não sou. Uma vida onde eu não sou mais escravo deste mundo. Uma vida onde eu posso entrar com ousadia na presença do Senhor. Uma vida onde eu sou filho de Deus. Vamos ficar de pé. Deus, Ele se relaciona com um tipo de pessoa, com os filhos dele. Tem filho de Deus aqui? Amém. Tem filho de Deus aqui mesmo? Amém. Então por que te preocupas? Então por que é que andas angustiado? Então por que é que ficas desesperado? Tem filho de Deus aqui? Eu vou repetir, tem? Amém. Então quando aparecer algum problema, quando aparecer alguma dificuldade, lembre-se quem é o seu pai. Lembre-se que Ele... O que é difícil para Deus? Qual é o seu problema que Deus não pode resolver? Qual é o seu problema que Deus não pode agir? Agora Ele está lá, batendo, chamando, e a gente está o quê? Ignorando. Estamos aqui à procura de sermos os melhores pastores, os melhores obreiros, os melhores cristãos, quando o Senhor Jesus, Ele só pede que a gente sejamos nós próprios, confiemos nele, vivemos uma vida de pai e filho com Ele. Enquanto o grupo louvor vai orar ao Senhor, que a gente possa fazer uma pequena reflexão, e baseado naquela pergunta que eu fiz: será que eu tenho um relacionamento pessoal e íntimo com Cristo? Pense nisso aqui, enquanto eles louvam, enquanto eles adoram ao Senhor, pense, nós já vamos acabar. Enquanto eles louvam ao Senhor, pensa assim: eu tenho um relacionamento pessoal e íntimo com o meu Senhor, com o meu Pai, que eu posso fazer como João fazia com Jesus, que encostava a cabeça no peito de Jesus. Será que eu tenho esse nível de intimidade, de chegar perto de Jesus e dizer: bom dia, Deus, bom dia, Jesus. Jesus, eu vou lá no supermercado, eu queria comprar uma carne, não deixa que ela seja dura. É nas coisas simples, meus irmãos. Você chama Deus para a sua vida nas coisas simples.
Mas nós não, é quando queremos comprar uma casa, quando queremos comprar um carro, queremos namorar, Deus me abençoa. É nas coisas simples. Chame Deus para a sua vida nas coisas simples. Viva uma vida liberta de medos, de angústias, de religiosidade, e tenha esse relacionamento com Deus. Ora ao Senhor, começa a orar ao Senhor. Começa a orar ao Senhor, começa a agradecer a Deus por esse culto, por esta palavra. Se você não sente esse carinho, esse aconchego, esse amor da parte de Deus, peça a Deus que lhe revele, que fale consigo. Derrame-se na presença do Senhor. Derrame-se na presença do Senhor. Ora ao Senhor.